Bora lá então revisar as planilhas eletrônicas. Forma diferente do que os outros esquemas, meu esquema de planilha eletrônica não foi tão visual assim como os outros. Não foi por falta de dedicação, é por simples análise. Eu olhei para fazer os esquemas, é o seguinte: a gente não tem tanta memorização nas planilhas, a gente tem que compreender a planilha. Foi o que eu cheguei à conclusão quando estava montando os esquemas de planilha. Vou fazer uns esquemas bonitos, assim como eu tentei fazer nos outros. Os caras não vai adiantar porque planilha a gente tem que compreender o funcionamento da planilha para acertar as questões de planilha. Ela não é só memorizar. Tem algumas coisas de memorização? Tem, mas a gente precisa muito compreender. Uma das coisas que a gente precisa compreender é qual a diferença das operações. O que é uma operação aritmética? O que é uma operação lógica? O que é concatenar? O que é referenciar elementos? Então agora eu vou construir no quadro. Foi essa estratégia que eu adotei então para a nossa revisão de planilhas. Largar algumas coisas aqui e a gente vai para o quadro. A gente vai fazer muito quadro na revisão de planilhas e é isso que eu também queria que tu fizesse o teu estudo, né? Papel e caneta, questão de planilhas, tu tem que escrever. Me dá nos nervos quando alguém me manda foto de uma questão que não está conseguindo fazer e só a foto do computador sem nada escrito. Só a foto da prova limpa. Isso não dá para fazer questão de concurso de planilha sem rabiscar o que tu está compreendendo, tem que rabiscar. Por isso que eu adotei isso. Todos os nossos exemplos agora no quadro vão se basear nesta planilha aqui, que tem valores de 10 a 100. E a gente vai fazer esses exemplos aqui. Primeira coisa que eu quero fazer, coisas bem simplesinhas, né? Uma fórmula com operadores aritméticos. Toda fórmula inicia por igual, toda, 100% das fórmulas inicia por igual. Alguém discorda? E aí? Professor, o arroba tá errado. Todas as fórmulas iniciam por igual, ponto, não tem exceção. Professor, cuida com essas tuas coisas muito taxativas, tu vai te quebrar. Eu tenho certeza que o arroba inicia a fórmula, porque eu já botei arroba, soma, por exemplo, 3 e 4, professor. Dei o Enter no Excel. Isso aqui não funciona no Calc. Dei o Enter no Excel e apareceu 7. E aí, te quebrei. Não. Porque quando tu fizer isso no Excel, ele vai aceitar como um comando para inserção de uma fórmula com função. Ele aceitará como um comando para a inserção de uma fórmula com função. E ele automaticamente vai transformar este comando de inserção de uma fórmula com função para a fórmula com a função soma 3 e 4. Então, o arroba no Excel, ele é aceito como um comando para a inserção de uma fórmula com função. Mas a fórmula será inserida igual soma 3 e 4. Pode fazer no teu Excel, tu vai ver que ele vai transformar isso para isso. O Excel e o Calc agora, isso aqui era só Excel, agora o Excel e o Calc aceitam os comandos de inserção mais e menos. Se eu botar mais 3, mais 4 no Excel e no Calc, eles transformarão para igual 3 mais 4. Então isso é um comando de inserção de uma fórmula aritmética que soma 3 com 4. Se no Excel e no Calc eu botar menos 3, mais 4, eles aceitarão como comandos e colocarão a fórmula igual menos 3 mais 4. Então tudo comandos. Fórmula, toda fórmula inicia por igual. Bom, então aqui eu vou fazer uma super fórmula aritmética. Toda vez que te deparar com essa expressão aqui, tu tem que tomar uma decisão, que é muito simples porque é uma decisão íntima da tua vida.
Se eu começar a falar do meu íntimo, eu vou chorar. Tu não sabe como é que tá o meu íntimo. Ai, ai. Choremos juntos, então. Vamos lá. Olha só. Toda vez que tu te deparar com uma expressão desse tipo, decisão do teu íntimo, ou tu tem muita familiaridade com a sintaxe em linha da matemática. Eu gosto da matemática, eu gosto de escrever assim. Na época do colégio tinha uma prova da matemática que era transpor essa forma em linha para a forma fracionária e tudo mais que a gente usa. Não, mas eu me dou bem assim e eu vou resolver assim. Show! Mas é do teu íntimo, tu te garante. Se tu balança as pernas, se tu não te garante, não desce pro planar. Aí tu faz isso aqui. Bota do jeito que tu conhece. Tá? Se tu não te garante, bota pro jeito que tu conhece. Assim não é mais global na matemática, né? Mas global assim, né? Assim tá na planilha, bem próximo da matemática. Então, se tu não te garante, faz isso aqui. Por que tu tem que ter muita atenção aqui? Por causa disso aqui. Se tu não tiver atenção, tu pode cair na pegadinha de multiplicar esse 2 por esse 3. E esse 2 não está multiplicando o 3. Esse 3 está multiplicando esse 4. E estão bem longe um do outro, mas estão se multiplicando. Assim tu tem certeza. Quando tu transforma, tu tem certeza que tu tem o 4 meios que multiplica 3. E aí o 3 está multiplicando 4 e não o 2 como aparece aqui. Estamos juntos? Cuidado com isso, cuidado com isso. Outra questão que pode te parecer estranho nessa escrita aqui é que tu tem dois operadores juntos. Esses dois operadores podem te parecer estranhos. Então não é estranho, isso aqui é 10% de 1000. Tranquilo. Não tem problema algum. Na matemática existe operador implícito. Na planilha não existe. Não existe operador implícito na planilha. Como aqui tem implícito a multiplicação, não existe isso na planilha. Tem que estar explícito o operador. Então aqui como é que fica? Eu vou pegar 3 mais 4 dividido por 2, 2 vezes 3, 6. Mais 10% de 1000, 100. 109. Fechou? Então bem facinho, cálculo simples. Tá? Mas tu tem que... Oi? Não, cálculo simples. Não, é que eu tenho dificuldade na matemática. Tá, ótimo, tá? Ó, aqui em sala... O que surgiu, professor? É que eu tenho dificuldade na matemática. Tu fez um grande caminho. Tu já fez um grande caminho. Quer dizer, eu tenho dificuldade na matemática. Ponto. Daí pra frente, aceitei isso, eu vou buscar trabalhar com a dificuldade. A dificuldade que eu posso te ajudar muito é nessa aqui, ó. Essa transposição aqui eu posso te ajudar muito. Muito mesmo. Daqui pra cá eu tenho poucos instrumentos. É um desejo da minha vida, tá? É um desejo de criar mais instrumentos para te ajudar aqui, ó. Aqui pra cá eu tenho poucos instrumentos, eu tenho pouco estudo didático em cima da matemática para te explicar mais isso, tá? Eu consigo te ajudar muito aqui. Aqui tu vai ter que buscar a matemática. Mas quando a tua prova cita no edital planilha eletrônica, está implícito o conhecimento dessa matemática. Não precisa ter raciocínio lógico matemático ou só matemática no teu edital para eles te cobrarem isso aqui na planilha, tá? Tem que saber isso aqui. Até esse nível aí da matemática a gente tem que saber. E aí a precedência matemática aqui está em ordem maior precedência para o menor. Então primeiro tu faz esses para depois fazer esses aqui. Ah, primeiro vai resolvendo de cima para baixo. Primeiro a porcentagem, depois a exponenciação, que eu vou fazer aqui já a exponenciação, depois a divisão e multiplicação, depois soma e subtração. Exponenciação, chapeuzinho do vovô. Faltou botar, eu devia ter colocado aqui, esqueci. Ah? Então vamos fazer de novo aqui, só somando mais um expoente, com expoente aqui. Ó, vamos botar aqui, ó, mais 3 chapeuzinho 2. Então o que é isso? O chapéu do vovô leva o 2 para cima. Então isso aqui é exponenciação. Mais
3, ó, chapéu do vô, toca o 2 para cima, ao quadrado. Então é a mesma coisa que a gente tinha antes, só que agora mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9, 118. Feito. Tá? Certo? Então aqui a gente tem todos os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos formam fórmulas que têm como resultado um número. Os operadores aritméticos compõem fórmulas que têm como resultado um número. Os operadores lógicos compõem fórmulas que têm como resultado verdadeiro ou falso. E os operadores podem coexistir na mesma fórmula. Isso aqui é uma fórmula válida, tá? Isso é uma fórmula válida. Como é que eu vou fazer essa fórmula? Eu tenho que reduzir isso aqui a um número. Então, 3 mais 4 dividido por 2 vezes 3. Isso aqui vai dar 4 por 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. E agora tu faz uma pergunta. O Excel, o Calc, funciona no Excel, cara. Ou planilha, o 9 é maior que o 10? E ela te responde falso. Ela não te responde não, ela não te responde zero, ela não te responde F, ela não te responde nananina não, tá? Ela responde falso. Então, os operadores lógicos têm como resultado verdadeiro ou falso. Não é V e F. Não é ok e não. É verdadeiro ou falso. Memorização aqui. O igual, menor e maior é o que tu sempre usou na matemática, não tem problema. Só que o menor igual e o maior igual não é igual à matemática, porque a matemática tem o risquinho embaixo. E aqui é menor igual, assim, maior igual. E diferente. Na matemática, o diferente é assim. Na informática, diferente é jacaré se beijando, né? Então, alguém já viu jacaré brigar? Já vi, professor. Eu adoro Discovery Channel, adoro NetGeo. Aí eu abro lá, eles estão brigando, se dando rabanada, se mordendo pra comer a zebra e tal, briga pra caramba. Tá, jacaré brigar, tu já viu. Então não é diferente. Mas jacaré se beijar, ninguém viu. Eu sempre digo que eles fazem coisinha um atrás do outro, que eles rabão comprido. Imagina passar a vida inteira fazendo coisinha sem dar um beijo, deve ser triste. Então jacaré se beijando é o símbolo diferente. Fechou? Acha ridículo, acho abobado, mas lembra na hora da prova. Tá? Lembra na hora da prova, sinal diferente é jacaré se beijando. Concatenação, unir textos. Concatenar é unir texto. Concatenar é unir texto. Lembra na escola que a gente brincava, chegava pro colégio e dizia para um colega, olha, quanto é que é 5 e 2? Quanto é 5 e 2? Fala aí, rápido, 5 e 2. Aí o cara dizia, 7. Não, 52. Não tinha ninguém fazendo essa brincadeira na escola, só eu, pô. E 5 mais 2 é 7, mas 5 e 2 é 52. É verdade. Essa criatura aí já sabia que 5... Isso aqui é um erro comercial, tá? Com uma cabeça bem inchada. E 5 e 2... tem como resultado o texto 5,2. O texto 5,2. Igual 5 mais 2 tem como resultado o número 7. Só texto 5,2? Como assim texto 5,2? Pois... Tem uma diferença sutil aí. Tem uma diferença bem sutil aí. Que não é o cerne das provas, tá? Igual 5 e 2. 1, 2, 3 e... ficou para a esquerda. Igual 5 mais 2. Ficou para a direita. Os números, por padrão, são alinhados à direita e os textos à esquerda. Então, se eu clicar aqui, ó, e quiser reformatar, claro que reformato e parece que os dois são a mesma coisa. Mas um foi inserido com um número e o outro foi inserido com um texto.
Professor, por que eu vou colocar esse e-comercial? Para automatizar tarefas. Receita, despesa, resultado. Receita, despesa, resultado é o que eu ganhei menos o que eu gastei. Agora eu quero botar um texto padrão e um valor variável. Então eu fiz uma fórmula que une o texto fixo res foi e o valor de C2. Textos nas fórmulas sempre entre aspas duplas. Sempre entre aspas duplas. O res foi EC2. Então o res foi 200. Se eu modificar aqui, o res foi 150. Se eu modificar aqui, o res foi 350. Então agora eu consegui fazer um texto variável. Para isso serve o e-comercial. E existe a função concatenar, que faz a mesma coisa. Então concatenar. O res foi... Agora, ponto e vírgula, C2. Agora eu usei uma função ao invés da fórmula. A função concatenar funciona igual. Ó, ficou tudo junto, por quê? Porque ela respeita exatamente o que eu escrevi aqui. Se eu não botar espaço, não aparece espaço. Agora aqui. Dúvidas aí? Bora! Referência. Ponto e vírgula, não, 2 pontos até ponto e vírgula e. 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 2 pontos até ponto e vírgula e, baseado na planilha, qual a resposta desta fórmula? Baseado na planilha do nosso esquema, qual a resposta dessa fórmula aqui? Ah, professor, um monte de número, tá? Lista os números. A1 até A3. 10 mais 20 mais 30. E. Esse E na matemática. Soma esses 3 números e esses 3. No E, tu vai botar que operação? Vai botar uma multiplicação ali? Tu vai botar um menos? Tu vai botar o quê? Uma soma junto, não. Tu vai somar esses 3 números e mais o B1, que é 60, 70, 80, 90. Aí vai somando, né? Ó, esse 90 com esse 10, 100, 100, 180, tá? Vamos aqui, 10 em 30, 60, 120, 120 mais 70, 190, 190 mais 80, 270, 270 mais 90, 360. Fechou? Tá? Beleza. Então, até e, até e, até e. O operador 2 pontos é chamado de operador de intervalo e o operador ponto e vírgula é chamado de operador de união, une conjuntos de intervalo. O espaço no Excel é intersecção e a exclamação no Calc é intersecção. Tá? Ali, ó, espaço para o Excel e exclamação para o Calc é intersecção. O que é intersecção? Lembra. Ó, intersecção. Tu tá unindo as duas raivas da minha vida. Informática e matemática são as duas raivas. Tu vai juntar, é igual juntar a minha sogra e a minha cunhada. Aí, olha, eu respeito com as cunhadas, com as sogras. Professor, mas tu não conhece elas. Não são de Deus. Na verdade são, estão sempre na igreja, mas não fazem o que elas pregam. Para de incomodar, vem. Olha aqui, ó. Conjunto A, conjunto B. Qual é a intersecção de A e B? Tá aqui. Então a intersecção de A e B tá aqui. Então a intersecção são os elementos que moram ao mesmo tempo nos conjuntos interseccionados. A intersecção são os elementos que moram ao mesmo tempo nos conjuntos envolvidos, né? A intersecção de A e B, os elementos que estão ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Então agora
Eu disse que no Excel o espaço é a intersecção. Qual é a resposta disso aqui? Qual que tu não quer que cabe? Eu posso pagar esse aqui, não? Esse aqui? Esse aqui? Tá. Então agora, qual é a resposta daquilo ali? Rápido? Não, não. Tem que ser rápido. Mais rápido. Ó. É. Claro que é zero. O que é intersecção? A intersecção são os elementos que moram ao mesmo tempo em A e B. Conjunto A. A1 até A3. A1 até A3. Ó, espaço no Excel. Intersecção com B1 até B4. A1 até A3, ó, tem A1, A2 e A3. B1 até B4. B1, B2, B3 e B4. Existe algum elemento que está ao mesmo tempo no primeiro e no segundo conjunto? Não. A soma deles, ó, zero. Tá. Agora, vou fazer a intersecção. Posso apagar aqui? Ó, vou mudar isso aqui. E vou fazer a intersecção de A1 até B4. Então, A1 até A3. A1, A2, A3. Ali. Só que, aqui, A1 até B4. Tá, continua tendo B1, B2, B3, B4 nesse segundo intervalo, né? Mas esse aqui agora não tem A1, A2, A3 e A4? Tem. Então, agora, olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse A1, A2, A3. Ó, aqui tem A1, A2, A3 e A4, ó. A1, A2, A3 e A4. Porque o A4 não faz parte do primeiro. Então agora a soma é a soma desses três valores, baseado na nossa planilha 60. Baseado na nossa planilha 60. A soma das intersecções. Estamos juntos? A única diferença do Excel para o Calc é que assim eu te exemplifiquei do Excel e no Calc seria isso aqui. Só. Só. No Calc seria uma exclamação. A única diferença. Bora lá, bora lá. Funções. Então aqui, cara, pensei, refiz esse esquema. E na verdade não ficou um esquema, ficou um resumo. Então aqui é um embrião de um esquema para tu estudar funções, tá? Tô construindo, não veio na minha cabeça, fiz, refiz e mudei e tal. E eu disse, tá. Então assim como eu falo em aula, né? Que, pessoal, aceitam o ponto de maturidade que vocês estão no estudo de vocês. Meu ponto de maturidade de ensinar, de revisar funções, tá ainda no ponto de resumo. Lembra quando eu expliquei? Ó, começa no resumo, depois vai passar para ficha, depois vai passar para flashcard, tá? Então aqui ainda tá, foi a melhor maneira que eu achei de trabalhar isso com vocês. Porque senão eu achei que ia ter muita informação, eu ia ter 15, 20, 30 esquemas, ia ser um livro só de esquemas de função. Não achei que ia ser adequado ao nosso estudo. Então eu fiz um resumo de funções. Busquei lá num site, fiz esse resumo. Nesse resumo, eu quis que tu entendesse o objetivo de cada função. E entender que elas fazem parte de escopos. Elas têm um escopo condicional, estatística, de procura, de data e hora. Elas têm um escopo. Entender o objetivo de cada um. Depois disso, a gente vai exercitar cada uma para eu falar a partir dos argumentos. É outra coisa que eu excluí desse resumo. Tirei, eu botei, depois não gostei e tirei. Não falei dos argumentos. Então tem função aqui que tem argumento obrigatório, opcional, que tem argumento inexistente, e eu tirei. Então eu tirei a sintaxe das funções. Eu quero que tu, primeiro, então, aqui consolide o objetivo de cada função. Para a gente conseguir depois entender a aplicação dela. Para que serve uma função C? Para testar as condições lógicas.
Se o teste for verdadeiro, eu tenho como resposta uma coisa. Se o teste for falso, eu tenho outra. Para que serve a função e? Conferir se dois testes lógicos são verdadeiros ao mesmo tempo. 2 ou mais, pode ter mais, tá? 2 ou mais, vou melhorar esse resumo aqui. 2 ou mais. Para o e ser verdadeiro, tudo tem que ser verdadeiro. E aí sai da informática, pelo amor de Deus, e vai para a vida. Ah, se eu for para a vida, eu vou chorar. Tá, chora, mas vai para a vida. E lembra que quando tu fala e para os amigos, tem que ser tudo verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Ah, vamos fazer um churrasco. Cara, se tiver sol, eu acabar a meta da semana, e não sei o quê, e baixar o preço da carne, que tá um absurdo, e baixar o preço do carvão, porque tá mais caro que carne, né? O carvão que tá mais caro que a carne. Vamos. Daí teus amigos, não, tu não é de ir. No samba, não sei se vocês são do samba, né? Eu, particularmente, sou muito do samba. No samba tem essa expressão, né? Ah, o cara quer de ir. Né? O que é de ir é que ele diz, vamos. Pra quê? Aí, vamos. Me diz o que foi. Esses dias uma aluna, coisa mais querida, eu mandei as promoções desse curso aqui, nos meus grupos do WhatsApp. Aí ela mandou o comprovante de pagamento. Professor, já paguei. Agora me explica que curso é esse? E eu disse, pô, mas isso que é confiança no professor. Não, eu já sei, eu estudo contigo sempre. O que tu lançou ali eu compro. Daí, só que eu, para não perder o prazo da promoção, eu comprei. Agora me diz o que é que eu comprei. Isso aí, né? Tá bom. Então esse é de ir. Então, o cara que não é de ir, ele bota um monte de ir. Ah, pá, eu vou se isso, der certo, der certo. O cara diz, ele já não vai, como sempre. Ah, o cara que é de ir, primeiro ele diz que vai, ou senão ele bota um ou. Máximo um ou. Porque o ou basta que uma coisa seja verdadeira para o resultado ser verdadeiro. Ah, vai para as Bahamas no ano que vem? Professor, se eu passar, me chamarem, ou se eu tirar na cena. Um dos dois, eu vou para as Bahamas. Gosto. Ah, quero lá. Gosto como se já conhecesse, né? Então, gosto pelas fotos. Então, beleza. O ou basta que um seja verdadeiro. Eles aninham o E dentro do C, o ou dentro do C. Tem que saber isso, tá? Estatística, média e média C. Média cai muito, média C é raro, mas quando cai mata todo mundo, tá? Média cai muito. A média calcula a média aritmética. Melhora aí o resumo. Média aritmética entre uma série de entradas numéricas. A média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores existentes. O vazio não é valor. 0 é valor. Lembra? Vazio não é valor e 0 é valor. Então, se tu referenciar células vazias, células que estiverem vazias na média, elas serão desconsideradas. Desconsideradas. Logo, para o nosso exemplo de planilha anterior, se eu colocar igual média de A1 até A6, não aparece na imagem ali, então tu considera que está vazia a célula A6, tá? Considera que a célula A6 está vazia. Essa média será dividida por 5. Esta média aqui será dividida por 5. Contudo, se eu te afirmar que a célula A6 contém o valor 0, essa média será dividida por 6. Células vazias são desconsideradas para a média. Células com 0 são consideradas, porque se o camarada tirou 0, afetou a média dele. Mas se ele não fez a prova, não foi lançada a nota, não entra para a média. Ó, nesse exemplo aqui, eu te afirmo que a célula A6 está vazia. Baseado nessa planilha aqui nossa, eu afirmo, a célula A6 está vazia. O resultado disso vai ser a soma de A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, dividido por 5, porque as células vazias são desconsideradas na média. Em outra situação, eu afirmo que a célula A6, não exibida em tela, mas eu afirmo que ela contém o valor 0, o número 0. Neste caso, essa média será a soma de A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6, dividido por 6. Porque o 0 conta na média e o vazio não conta. Se for soma, o vazio considera 0. Se eu vier de... Porque, claro, daí eu vou somar nada, soma 0. Mas dividir por nada tu não pode. Então, por isso que tu não pode considerar vazio.
Porque se for a média dos vazios, não é zero. A média dos vazios é nada. A média dos vazios não tem, porque daí tu vai dividir pela quantidade de vazio é zero, divisão por zero não existe. Matematicamente não tem média dos vazios, mas tem soma dos vazios. É louco, né? Eu fiz uma cadeira na engenharia... A soma dos vazios é zero? Soma dos vazios é zero. Mas a média dos vazios não existe. Dá um erro. Tá? Média dos vazios dá erro na matemática e a soma dos vazios dá zero. E aí pode uma discussão. Eu fiz uma cadeira na engenharia que chamava epistemologia. A epistemologia é o porquê das coisas, né? Então lá a gente estudava o que é soma. O que é soma? Ah, professor, soma é a junção das coisas, a união. O que é junção? O que é união? Então isso aí é uma discussão epistemológica, mas o fato é que na planilha o vazio é desconsiderado para a média e o vazio é considerado zero para a soma.